Deus. E assim diz o texto da palavra do Senhor: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, tu não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis assim tão tímidos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Podemos sentar, meus amados. Amados irmãos, esse é um texto muito conhecido da igreja, que fala sobre mais um momento em que o Senhor Jesus Cristo manifesta o seu poder sobrenatural, desta feita sobre a natureza, repreendendo o vento e o mar. Amados, mas antes de examinarmos o texto, é necessário examinarmos também o contexto, porque nós não podemos examinar o texto isoladamente. Quando nós olhamos para esse contexto aqui, queridos, o Senhor, nesse capítulo 4, foi o capítulo em que ele mais mencionou, através dos ensinamentos, falando acerca das parábolas. Ele começou aqui com a parábola do semeador, depois para a parábola da candeia, depois para a parábola da semente, e depois do grão de mostarda. E aqui, por último, o Senhor, depois de um dia inteiro, após ensinar aquele povo, através das parábolas, então o Senhor, como diz aqui o texto, e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Mas aqui, amados irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja que o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele nos fala nesta noite, e uma lição que Ele tem para dar a cada um de nós, como a igreja do Senhor, e individualmente como membros do corpo de Cristo, é que o Senhor não via dificuldades, não via de maneira alguma obstáculos para lançar a semente, para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, de maneira alguma. O Senhor fazia do púlpito, do barco, o seu púlpito, e da margem da praia, o templo, para lançar a semente aos ouvintes. Porque quando nós olhamos aqui no princípio, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele fala acerca da parábola do semeador. Então, queridos, o Senhor, ele não via obstáculos para pregar o Evangelho da graça de Deus. Então, queridos, essa é a primeira lição que o Senhor nos dá acerca do contexto desse texto em que ele fala aqui aos seus discípulos. Então, queridos, o Senhor disse aqui, já sendo tarde, ele disse-lhes: passemos para o outro lado. E no verso 33, 36 está escrito: e eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Ou seja, meus amados, o Senhor Jesus, naquele momento, se pressupõe que talvez estivesse já chegando a noite. Já fazia, com certeza, muitas horas em que o Senhor Jesus havia pregado a palavra, havia lançado a semente, havia anunciado acerca do reino de Deus. Mas o Senhor, com certeza, queridos, lá na frente, como nós vimos, o Senhor ele já estava cansado, devido a tantos momentos em que o Senhor havia pregado a palavra de Deus, anunciado o Evangelho. E no verso 37 diz aqui: levantou-se grande tempestade de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse verso 37, começou então de repente, no meio daquele percurso, uma grande tempestade de vento, um grande temporal. Nós sabemos, queridos, que é ali no lago de Genezaré, que é o mesmo lago do mar da Galileia. Aquele local, ele constantemente, por ser rodeado de colinas, de montes, aquele local constantemente haviam, geralmente, tempestades naquele local.
por se tratar de uma região em que era cercada por colinas, por montes. E aqueles discípulos que estavam no barco, queridos, os mais experientes em navegações, por exemplo, Pedro, João e Tiago, além dos 9 discípulos. Aqueles homens, com certeza, naquele momento, se depararam com aquela tempestade, com aquele temporal diante deles. E aqui, quando nós olhamos para o versículo 38, está escrito: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, tu não te importa que pereçamos? Meus amados irmãos, quando o Senhor, Ele iniciou aqui, já sendo tarde, Ele disse para aqueles apóstolos: passemos para o outro lado. O Senhor Jesus, queridos, Ele tinha um controle de toda aquela situação. E essa tempestade, esse temporal que veio, que surgiu de repente sobre aqueles homens, o Senhor também tinha um controle de tudo isso. E essa tempestade, esse temporal, com certeza, também foi propósito do Senhor para a vida daqueles homens. Porque quando nós olhamos aqui, meus amados, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles não entenderam por que o Senhor Jesus estava ali dormindo na polpa daquele barco, descansando sobre uma almofada. Eles não entenderam porque naquele momento era um momento de desespero, era um momento de muita angústia, em que se levantou de repente um grande temporal. E muitas vezes também, meus amados, olhando para nossas vidas, para eu e você, igreja, quantas vezes também nós não entendemos, nós não compreendemos os temporais que se levantam contra nossas vidas, as tempestades da vida que se levantam contra nós. Muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos sendo também açoitados por tantas tempestades, por tantas situações adversas, por tantas angústias que eu e você passamos aqui nessa terra. Mas em todo tempo o Senhor disse aqui, queridos, passemos para o outro lado. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o domínio absoluto sobre tudo. Sobre tudo. Mas às vezes, queridos, nós esquecemos que nós servimos ao Senhor Jesus, ao Deus que tem o controle soberano em suas mãos, que Ele tem o controle da natureza, que Ele tem o controle das enfermidades, que Ele tem o controle da escassez financeira, que Ele tem o controle das dissensões, Ele tem o controle das discórdias, Ele tem o controle de todas as situações adversas que eu e você passamos aqui na terra. Muitas vezes nós também nos desesperamos, assim como os discípulos do Senhor. Muitas vezes nós também chegamos para o Senhor e muitas vezes questionamos: Senhor, tu não te importa que nós pereçamos? Senhor, o Senhor não se importa com essa angústia? Senhor, o Senhor não se importa com essa aflição? Senhor, o Senhor não se importa com esta enfermidade? Senhor, o Senhor não se importa com essa escassez financeira? Senhor, o Senhor não se importa com todas essas tribulações? Ó, Jesus aqui está dizendo, meus amados, passemos para o outro lado. Talvez do lado de cá, dessa margem, do lado de cá, dessa margem, do lado de Genezaré, do lado do mar da Galileia. Talvez você não esteja vendo lá na frente o que está à tua espera. O que está à tua espera, que é muito maior do que essas aflições que você tem vivenciado aqui desse lado. Muitas situações, queridos, que você está vivenciando, situações que você tem comprovado todos os dias, passado por lutas, tantas e tantas lutas. Eu não conheço as tempestades da vida que tem te açoitado. Eu não conheço os temporais que têm vindo sobre a tua vida. Eu conheço sim o que eu tenho vivenciado. As tempestades que têm me açoitado, que tem acontecido comigo e com a minha família. Mas eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua trajetória, eu não conheço as aflições e as angústias que te cercam. Mas eu conheço Jesus Cristo, que tem todo o controle e todo o poder em suas mãos. E muitas vezes, queridos, esse desespero nos tira o foco do Filho de Deus. Muitas vezes nós perguntamos para o Senhor o porquê disso ou daquilo. Quantas vezes você e eu passamos por aflições, por angústias lá atrás, mas o Senhor nos trouxe hoje aqui com vida a este lugar.
pereceram e desceram à sepultura. Ah, pastor, mas o senhor não conhece hoje o que eu estou vivenciando, os dilemas, os problemas, as enfermidades e tudo quanto tem vindo sobre a minha vida, o que tem acontecido sobre a minha família. De fato, eu não conheço mesmo, meus queridos. Mas o Jesus que está nesta noite, neste lugar, Ele conhece todas as coisas. E Ele está dizendo aqui, meus amados, que lá na frente, do outro lado, na outra margem, há algo melhor para cada um de nós. Muitas vezes no meio do percurso, queridos, nós também estamos assim como discípulos. Nós também, como esses homens que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, que experimentaram coisas grandes e sobrenaturais, com seus próprios olhos contemplaram a glória de Deus, através do Filho de Deus, o ungido de Israel, através de tudo quanto o Senhor mostrou para eles. Coxos andavam, cegos enxergavam, mortos ressuscitavam, paralíticos andavam. Quantas vezes esses homens presenciaram milagres sobrenaturais, feitos que somente o Filho de Deus poderia realizar. Mas no momento do percurso, no meio da caminhada, queridos, eu e você também, muitas vezes questionamos ao Senhor. Nós ainda estamos neste meio da caminhada, amados. Nós ainda estamos no meio deste percurso, queridos. E o que é que você tem questionado? O que é que você tem perguntado para o Senhor? O que é que você tem de fato esperado do Senhor? Muitas vezes, queridos, nós sim questionamos, nós sim duvidamos, muitas vezes com corações incrédulos, como estes discípulos também neste momento que se encontravam. Mas essa tempestade, esse temporal se levantou no meio do mar da Galileia. Foi propósito do Senhor. Ah, pastor, mas eu não gosto de sofrer. Quem é que gosta de sofrer, amados? Quem é que gosta de passar por tribulações? Quem é que gosta de passar por angústias, aflições, por enfermidades, por depressão, por ansiedades, por doenças psicossomáticas, por lutas e angústias? E muitas vezes você não vê a solução. Muitas vezes você não encontra diante dos seus olhos aparentemente a solução. Mas lá na frente o Senhor está dizendo: passemos para o outro lado. Queridos, o Senhor garante, Ele se responsabiliza por nossas vidas. Glória a Deus, eu creio. O Senhor está no controle deste barco, amados. Ele está no controle dessa situação. Ele está no controle dessa aflição, dessa injustiça. Ele está no controle dessas situações adversas que tem tirado a tua paz, que tem desestruturado a tua fé, que tem abalado a tua vida emocional, a tua vida espiritual, que tem abalado as estruturas da tua fé, no meio da tua família, com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os teus netos. Glória a Deus. Amados, Satanás, o nosso adversário, o diabo, ele se aproveita, queridos, desses momentos em que nós questionamos ao Senhor: Senhor, tu não te importa que nós pereçamos? Satanás, queridos, muitas vezes ele aproveita esses momentos de questionamentos, esses momentos de dúvidas, de incredulidades, para acertar nossas mentes, para bombardear nossas mentes, para falar aos nossos ouvidos: olha aí, tu está vendo? Tu está querendo continuar sendo crente? Continuar servindo esse Jesus? Olha aí o que tu está passando. Olha a tua geladeira como está vazia. Olha aí essa enfermidade. Está vendo? Olha teus filhos como estão. Olha a tua família como se encontra. Meus amados irmãos, o mesmo Jesus que te chamou é o mesmo que te capacitou, queridos. O Senhor, Ele não chamou os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos, igreja. Se Ele te capacitou até aqui, para que você continue crendo nas suas promessas, passemos para o outro lado. Se Ele te chamou até aqui, meus amados, e tem te dado provas de que Ele é contigo, que Ele não te abandonou,
percurso no mar da Galileia. Ele te chamou e Ele tem te capacitado. Você sabe o que tem passado, você sabe o que tem enfrentado, as afrontas que você tem sofrido, as injustiças, os levantes de Satanás contra a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: Satanás já está sentenciado à condenação eterna. Mas você é filho e não bastardo. Você já está o quê? Garantido na eternidade com Cristo Jesus. E muitas vezes, amados, nós, por falta de vigilância, não discernimos espiritualmente que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Que nós estamos no meio deste percurso, amados, e que Satanás vai fazer de tudo para que eu e você desistamos no meio desse percurso, que nós venhamos a desistir. Glória a Deus. Mas o Senhor que está aqui nesta noite, que tem o controle deste barco, Glória a Deus. que aparentemente, como aqueles discípulos não entenderam, meu Deus, o Senhor já está perecendo, e tu estás aí dormindo, Senhor, tu não te importas conosco? Glória a Deus. Jesus conhece todas as coisas, queridos. Se eu me queixar para o Senhor, assim como João se queixou 32 vezes e 16 vezes perguntou para o Senhor: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? O Senhor conhece, meus amados, as nossas limitações, amados. Ele conhece as nossas fraquezas morais. Ele conhece, meus queridos, assim como Ele também um dia estava diante do seu servo e viu Elias correndo para aquela caverna. E passou 40 dias e 40 noites ali isolado. Ele conhece, amados, o Senhor, Ele não nos critica, Ele não nos julga, mas Ele está aqui, meus amados, para dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós começamos a olhar como os discípulos olharam, no meio deste percurso, nesta caminhada cristã que cada um de nós temos, amados, quando nós começamos a olhar com os olhos humanos, os olhos carnais, com a visão carnal e não com a visão espiritual, todas as vezes, queridos, nós vamos tirar o foco do que verdadeiramente o Senhor determinou através da sua palavra. Porque como está escrito em Jeremias capítulo 1, verso 12, que Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Este lugar aqui, irmãos, foi o mesmo local onde o Senhor Jesus esteve ali também e multiplicou aqueles peixes. Foi o mesmo local da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi o mesmo local também onde Ele caminhou também sobre as águas. Foi o mesmo local também onde Ele estava lançando a semente para 4 tipos de solos, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações diferentes. Mas em todo o tempo o Senhor mostrou que Ele está no controle de tudo. Quando nós olhamos, queridos, para esses discípulos, aí você pode dizer: mas pastor, aquela tempestade, se eu estivesse lá também, com certeza eu estaria temeroso, eu estaria desesperado, eu estaria angustiado. Meus amados, as tempestades também elas se apresentam para nós muitas vezes de forma pedagógica. Quando você olha literalmente para um profeta, um dos profetas menores e o único profeta de Israel que foi enviado a uma outra nação, sem ser a nação de Israel, para pregar o juízo vindouro que estava por vir. Quando você vê literalmente a tempestade que se mostrou diante do profeta Jonas, que sobreveio sobre a vida daquele homem. Ah, pastor, mas Jonas foi desobediente. Eu não sou fujão, pastor. De maneira alguma, eu encaro. Eu sou um servo de Deus. Eu não deixo de fazer a obra do Senhor. Amados, mas quando nós olhamos para o contexto da tempestade que sobreveio sobre a vida do profeta Jonas, o Senhor enviou aquela grande tempestade e aquele forte vento, que o navio estava a ponto de quebrar-se ao meio. Sim, lá diz o texto do capítulo 1.
Lá no capítulo 2, Jonas, no finalzinho do capítulo 1 ainda, Jonas foi tragado por um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, até que o Senhor deu ordem àquele peixe para que vomitasse Jonas em terra firme. Jonas estava ali, queridos, naquela situação. Jonas, em nenhum momento ele foi criticado pelo Senhor, porque o Senhor conhecia as limitações de Jonas. O Senhor enviou aquela tempestade propositalmente, sim. Mas quando nós olhamos, queridos, por que Jonas fugiu da presença do Senhor? Mesmo sabendo que nenhum de nós podemos fugir da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque como está escrito em Provérbios 14:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, os justos e os ímpios. Jonas fugiu, queridos, sabe por quê? Porque era exatamente através desse povo, o povo de Nínive, que era exatamente a capital da Assíria, que era um povo que ele pegava os seus prisioneiros de guerra. Era um povo extremamente cruel. A Assíria não poupava nenhum dos seus inimigos. E Israel, naquele período de 700 anos antes de Cristo, era a nação que a Assíria mais odiava. Então Jonas, depois que ele fugiu da presença do Senhor e sobreviveu aquela grande tempestade, Jonas, lá no capítulo 4, se revoltou, porque o Senhor viu que no coração daqueles homens houve um grande arrependimento. Desde o rei, os nobres, os maiores até os menores, se cobriram de saco e lançaram cinza sobre as suas cabeças, e se arrependeram dos seus grandes males e dos seus grandes pecados. E o Senhor poupou a Nínive, uma cidade com quase 120 mil almas, da destruição, do juízo que viria, que aquela cidade seria submergida pelas águas. Mas em nenhum momento, queridos, o Senhor chamou Jonas e repreendeu a Jonas. Ele só repreendeu a Jonas lá no final, no capítulo 4, quando Jonas se irou, insatisfeito, porque aqueles assírios, aqueles ninivitas, eram os inimigos do povo de Deus. Mas em todo o tempo o Senhor nos mostra, queridos, que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele não vê como o homem vê. E aqui, queridos, a outra lição. E Jesus, e Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis assim tão tímidos? Como não tendes fé? Aleluia. A outra lição, queridos, que o Senhor nos dá nessa noite. O Senhor, muitas vezes, amados, é preciso que Ele nos dê um chacalão, para que nós estejamos realmente, queridos, sendo sacudidos pelo Senhor. Meus queridos, às vezes é necessário que o Senhor, de alguma forma, Ele nos chame a atenção, que de alguma forma Ele venha, meus queridos, e trate conosco. Às vezes, meus amados, é necessário que o Senhor se manifeste dessa forma, para que nós estejamos de fato exercendo a nossa fé. Muitas vezes, queridos, nós somos assim como discípulos, que diante daquela situação que estavam ali enfrentando, se esqueceram que o dono da tempestade, que o dono daquele vento, que o dono daquele mar, que o dono daquele barco, que o dono de todas as coisas estavam com eles. Muitas vezes, queridos, nós também esquecemos e não exercitamos a nossa fé, e de fato não agimos como o Senhor espera que nós venhamos agir. Aqui, um pouco antes, queridos, ele fala acerca da parábola do grão de mostarda. Ele está nos incitando a termos fé, queridos. Muitas vezes nós temos fé para curar um enfermo, para determinado nome de Jesus. A libertação, talvez, através das nossas mãos, através de uma cura que talvez, se assim o Senhor permitir, porque os dons não são nossos, os dons espirituais pertencem ao Espírito Santo de Deus.
Muitas vezes nós temos fé para determinar a vida das pessoas, mas às vezes com nós mesmos, nós às vezes somos incrédulos, e nós mesmos às vezes não acreditamos que através da fé em Cristo Jesus nós podemos alcançar grandes coisas. Mas o Senhor estava aqui, queridos, mais uma vez dando uma lição para aqueles discípulos e para nós nesta noite. A tempestade é pedagógica, sim, queridos, muitas vezes. Era necessário ensinar para os discípulos, porque quando o Senhor partisse desta terra, depois de 3 anos e meio de ensinamento, o Espírito Santo estaria capacitando aqueles homens, estaria trabalhando dentro daqueles homens, fortalecendo aqueles homens. Mas era necessário que aqueles homens tivessem de fato a consciência de que através da fé eles poderiam romper, eles poderiam alcançar, eles poderiam manifestar o poder de Deus para curar, para libertar e sobretudo para proclamar o Evangelho da graça de Deus. E foi isso que aconteceu lá na frente, queridos. Nós sabemos, depois da ascensão do Senhor, depois de 40 dias reunidos no cenáculo, o Espírito Santo de Deus se manifestou para eles. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram capacitados, como está escrito em Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Que através do primeiro sermão, da primeira pregação, do primeiro discurso de Pedro, aquele que outrora era um ignorante, um indulto, aquele homem que não conhecia, que era iletrado, foi capacitado pelo Espírito do Senhor, foi revestido de poder. Mas tudo isso foi necessário porque ele creu pela fé. E para concluir a mensagem nessa noite, queridos, e sentindo um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Amados, esse último versículo é o texto-chave, é a palavra-chave, é o versículo-chave para nossas vidas, queridos. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está no controle da tua vida e da minha vida, que está no controle de todas as coisas. Este está no controle, meu amado, minha amada, dessa enfermidade, dessa injustiça que sobreveio sobre a tua vida, desses temporais, destas tempestades que têm açoitado a tua vida, meu querido, minha querida. Jesus Cristo não perdeu o controle de nada. Jesus Cristo, Ele está mais uma vez, queridos, através dessa mensagem, Ele está nos incitando, amados, a nós termos fé, a nós crermos, a não estarmos assim como discípulos, que no meio deste percurso, desta caminhada cristã, no meio deste temporal, dessa tempestade, estejamos duvidando do Filho de Deus, para que não haja mais espaço, amados, para incredulidades, para que não haja mais espaço em nossas vidas para dúvidas, para que não haja mais espaço em nossas vidas para questionamentos, para que não haja mais espaço em nossas vidas para que nós estejamos crendo no Filho de Deus. Glória a Deus. Para que nada venha nos atrapalhar, amados, mas que somente nós venhamos a crer. E que o Senhor, se for necessário, que Ele venha se manifestar, talvez através de uma tempestade, talvez através de qualquer situação adversa, Glória a Deus. mas que no final, queridos, Ele prometeu e Ele cumpriu. Passemos para o outro lado, igreja. Os discípulos chegaram ao outro lado, queridos, a terra de Gadara, são e salvos. E o Senhor cumpriu o seu propósito lá na frente, para libertar o homem de uma legião de demônios, para fazer daquele homem um grande evangelista, e para mostrar para aqueles discípulos: olha, chegamos ao outro lado, chegamos aqui, passamos para esse lado, porque eu estou no controle das suas vidas. Amém? Glória a Deus. Então deixa essa mensagem para a igreja, que você possa refletir, meu amado, minha
minha amada, que você possa tomar posse dessa mensagem e crer no nome de Jesus e não duvidar.